Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 27 de junho. Na noite de ontem, no estádio Newton Santos, diante da equipe do Red Bull Bragantino, nós tivemos um reencontro pra lá de especial. Tiquinho Soares e Eduardo e Tiquinho Soares. Dois atletas que tantas e tantas vezes nos ajudaram a alcançar resultados importantíssimos, voltaram a ser decisivos, determinantes. Muito cedo, o Red Bull Bragantino conseguiu furar a nossa defesa e fazer o 1-0. Mas isso não impediu o Botafogo de seguir jogando com calma e tranquilidade. O time do Botafogo não se desesperou, essa é a grande verdade. Tem muito jogo pela frente, afinal de contas, 7 minutos, 1-0 os caras, vambora! A gente tem muito tempo para poder buscar o empate e a virada. E esse empate e virada vieram justamente com dois atletas que têm muito talento e que ainda tem muito a contribuir com a equipe do Botafogo. É inegável. Quando a gente faz a cobrança, quando a gente critica, dizendo que Tiquinho e Eduardo têm muito mais para oferecer, é porque a gente sabe que dali tem talento para ser extraído em prol da equipe. E eles mostraram isso. Uma vez mais, eles mostraram isso. O Tiquinho fazendo a parede, o pivô, e o Eduardo com uma batida de direita e outra de esquerda, fazendo o Botafogo conquistar mais 3 pontos, mais uma vitória. E diga-se, os últimos 5 gols do Eduardo foram decisivos para todos os nossos resultados. Na Copa Libertadores, 3-1 para cima do Universitário. Jogo fundamental, vocês vão lembrar. 2 gols do Eduardo. Contra o Vitória na Copa do Brasil, partida de ida, 1-0 Botafogo, com gol de Eduardo. Contra o Red Bull Bragantino, virada importantíssima, fundamental. 2 gols de Eduardo, com direito a 2 assistências de Tiquinho Soares. Essa dupla é boa demais. E quando os dois estão num bom momento, quando os dois conseguem fazer um bom jogo, o Botafogo ganha muito. Arthur Jorge ganha qualidade para o seu setor ofensivo e, claro, por consequência, todos nós torcedores podemos usufruir, aproveitar desse talento. E como é bom usufruir desse talento, né? Tiquinho Soares e Eduardo, eu tenho uma grande esperança que eles realmente possam ser ainda muito utilizados, muito úteis, dando muita qualidade ao nosso setor ofensivo. E melhor, tendo outros atletas muito talentosos também ali ao seu redor, no entorno. Você vai poder utilizar esses jogadores de forma mais racional, sem precisar que eles tenham que jogar todo o santo jogo naquele desespero, não vai precisar. O Botafogo está fazendo aquilo que a gente esperava. Vai reforçar o seu elenco, vai dar mais peças ao Arthur Jorge, que inclusive falou sobre essa situação, sem cobrar a questão da presença de reforços. Sem ficar essa coisa, não, preciso dos reforços, preciso não sei o quê. Ele falou sobre a janela, mas com muita serenidade. Essa é uma marca, inclusive, do nosso treinador. Serenidade para comentar tanto a vitória quanto a derrota. E o Arthur Jorge, sobre a janela, ele falou o seguinte, abre aspas, a janela não traz qualquer tipo de ansiedade. Sabemos o que estamos fazendo e o que temos que fazer para tentar acrescentar valor à equipe. Será tudo de forma natural. Temos que ter o discernimento necessário para saber que o tempo virá e vamos tentar procurar encontrar uma ou outra solução que precisamos. Estamos trabalhando nesse sentido para quando chegar à altura em que poderemos contar com esses alvos que temos definidos. Serenidade. Ele quer os reforços, é claro, ele já falou sobre isso, ele já deixou claro que o John Textor sabe o que ele quer, 2 ou 3 posições, mas não adianta ficar, não, porque a gente daqui a pouco vai ter os reforços, isso vai ser super... Ele sabe que vai ser importante. Mas a maneira como o Arthur ele passa a visão sobre essa janela que se avizinha é muito bacana. Porque isso também passa um recado para dentro do grupo. Ele confia no seu grupo de trabalho, ele confia nos seus jogadores. Então não tem porquê numa coletiva você ficar passando aquela ansiedade, não vejo a hora de ter os reforços, que não sei o quê. Porque de certa maneira você pode impactar negativamente os caras que estão trabalhando contigo hoje, que é com quem você conta hoje. Eu acho maravilhoso que realmente a gente tem um treinador que não fica se escorando nessa questão de reforços e reforços e reforços, porque isso realmente pode fazer a diferença. Assim como pode fazer a diferença Tiquinho Soares e Eduardo. E o Arthur Jorge também falou sobre a presença dessa dupla e o resultado apresentado pela dupla.
Arthur Jorge disse o seguinte: buscamos e soubemos conquistar esses 3 pontos. Foi um jogo muito difícil, frente a um rival de grande qualidade também. Tivemos um jogo muito equilibrado e na frente 2 homens muito importantes para nós, Eduardo e Tiquinho, 2 jogadores de muito talento individual. Trabalharam muito para o time, assim como o restante dos companheiros, sendo que o destaque foi o Eduardo pelos 2 gols. Teve um jogo pleno naquilo que pedimos para ele fazer em campo. Um jogo pleno naquilo que pedimos para ele fazer em campo. A gente não vai ter, de repente, um Eduardo que durante os 90 minutos vai fazer uma partida assim exuberante. Talvez isso não aconteça novamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é um jogador extremamente decisivo. É um jogador cujos gols nos ajuda a chegar a resultados muito importantes. E tendo mais talento ao redor, podendo ser utilizado de forma mais racional, sem precisar estar sempre em campo, ele pode ser uma peça essencial na nossa caminhada rumo às conquistas que a gente tanto deseja. Se você ainda fica com aquele ranço do Eduardo, se você ainda fica com aquele ranço do Tiquinho, deixa isso para trás, irmão. De verdade mesmo, deixa isso para trás. Porque com a chegada de novos jogadores, Savarino voltando, Jefinho voltando de lesão, todo mundo disponível, olha o tanto de qualidade que a gente pode ter no nosso time para conquistar os resultados. A gente não tem que ficar preso no passado. A gente tem que olhar para o agora. E no agora, a gente acabou de ter um jogo onde Tiquinho e Eduardo foram bem demais. Torça pela recuperação e pelo bom futebol desses jogadores. Torça, porque certamente vai nos ajudar bastante. Agora, é claro que nessa vitória para cima do Red Bull Bragantino, não é só Tiquinho Soares, Eduardo e Tiquinho Soares. Nós tivemos outros atletas que também merecem elogios. O Marçal, por exemplo, muito tempo afastado, muito tempo sem jogar. A gente aqui sempre preocupado, será que fisicamente o Marçal vai poder voltar? Porque a panturrilha virou um problema crônico. E tudo isso é verdade. As críticas que foram feitas foram justas. A gente espera, claro, que a gente possa contar com o lateral, porque podendo contar com o Marçal, a gente tem o retorno de um baita jogador. Fez uma grande partida, seja como lateral, seja como zagueiro. E ele mesmo disse que já tinha feito isso no Lyon. O Marçal foi muito bem na partida de ontem, muito bem mesmo, e merece muito destaque. Esse Marçal, fisicamente bem, recuperado, tem talento de sobra para ser o melhor lateral que a gente tem no elenco. Seja na esquerda, seja na direita. O Marçal, que chegou lá em 2022, ajudando pra caramba, fazendo a diferença. Se esse Marçal puder novamente dar as caras e ter uma sequência legal, a gente ganha uma ótima, excelente alternativa. Fico feliz de verdade pela performance, pelo desempenho dele. De verdade mesmo. Ajudou muito a equipe. Ajudou demais a equipe. Na lateral, na zaga, fez um grande jogo. Um outro jogador que também merece destaque, até pela recuperação e superação dentro da partida, foi o John. O John, no primeiro tempo, ele erra uma bola ali que vinha do alto e o cara do Red Bull Bragantino consegue antecipar, que poderia ter gerado 2-1 na ocasião. A gente poderia ter tomado mais um gol ali naquela situação. O Bastos faz um verdadeiro milagre de salvar e evitar que aquilo ali se tornasse um gol da equipe adversária. Tem que ser muito enaltecido por isso. Bastos que infelizmente sentiu um problema físico, e eu não sei se vai estar apto aí para jogar contra o Vasco, tomara que sim, porque é nosso principal zagueiro nesse momento. A gente vai ter o retorno do Barbosa suspenso, mas o Bastos está dando uma qualidade na nossa zaga diferenciada, essa é a grande realidade. Mas o John ali, ele mandou mal pra caramba, e ele sabe disso. Ali ele sabe que ele mandou mal. Tanto é que ele sai aplaudindo o Bastos na jogada, em forma de agradecimento. Meu irmão, obrigado. Obrigado, porque ia ser um gol aqui realmente complicado, né? Na conta do goleiro. Mas em compensação, no segundo tempo, faz uma defesa monumental. Monumental a defesa que o John fez naquele cabeceio do jogador do Braga. Minha Nossa Senhora. Ali seria o 2-2. Goleiro também tem dessas. Ele pode, num lance, quase entregar um gol para o adversário e no outro ser o salvador da pátria. E o John merece também esse destaque, porque dentro do jogo, mesmo tendo oscilado, ele fecha a partida em alta, fazendo uma defesaça.
Uma das defesas, posso garantir para vocês, que vai ser a das mais bonitas do campeonato. Não é exagero. O nível de dificuldade dessa defesa foi uma coisa assim absurda. O time do Botafogo, de modo geral, se comportou muito bem contra o Red Bull Bragantino, tá? Não perdeu a cabeça, não perdeu o equilíbrio, mesmo saindo atrás do placar, foi atrás do resultado e conseguiu. Esse Botafogo não desiste. Ele pode ter um dia ruim, ele pode ter uma partida tenebrosa como foi contra o Criciúma. Todo mundo pode passar por isso. Vi de Flamengo que perdeu para o Juventude, o Palmeiras que foi atropelado pelo Fortaleza. 3-0 Fortaleza, 2-1 Juventude. Alguém imaginava que esses resultados poderiam acontecer? Porque Palmeiras e Flamengo eram favoritos. Verdade é essa, eram favoritos. Quantas vezes o Palmeiras foi no Castelão e venceu o Fortaleza sob o comando de Abel Ferreira? E o Flamengo, mesmo em Caxias do Sul, com um time mais qualificado, era o favorito para vencer o confronto. Mas o Campeonato Brasileiro tem dessas. Você vai ter algumas rodadas que vão ser ótimas para o Botafogo. Essa rodada foi muito boa. Só não foi perfeita porque o Bahia venceu o Vasco por 2-1. Mas essa rodada foi muito boa. A gente estava 4 pontos atrás do líder. Agora a gente está 1 ponto só. A gente voltou a ficar com a liderança ao nosso alcance com uma vitória. E é onde a gente tem que se preocupar em manter. O Botafogo tem que estar no bolo, sempre. Se der para assumir a liderança e, pô, mano, vai embora, vence uma atrás. Maravilhoso. Ninguém vai ficar triste. Vamos ser plenamente felizes com isso. Mas, no mínimo, a gente tem que estar sempre no bolo com a liderança ao alcance. E isso aconteceu. Ou seja, se na rodada passada foi ruim, porque a gente perdeu 2 posições, nessa foi muito boa. A gente ganhou uma posição, passou o Palmeiras no saldo de gols, igualou pontuação e está 1 ponto do líder. Campeonato Brasileiro é difícil. Campeonato Brasileiro, você não vai conseguir todo santo jogo, toda santa rodada, jogar por música. Mas olha os resultados que o Botafogo vem obtendo nesse mês de junho. O Botafogo vence o Corinthians, o Botafogo vence o Fluminense, o Botafogo vence o Grêmio, o Botafogo vence o Red Bull Bragantino, o Botafogo empata com o Atlético Paranaense e sim, perde para o Criciúma. O resultado menos provável contra o adversário menos provável aconteceu. A gente esperava uma vitória diante do Tigre, mas os caras conseguiram levar a melhor. Em compensação, no entorno, nós vencemos times que são grandes no futebol brasileiro ou então muito competitivos, como é o caso do Red Bull Bragantino. Irmão, a gente está numa batida certa, a gente está num caminho certo. E com a chegada dos reforços, a tendência é melhorar. Então vamos por mais, porque ainda tem muito campeonato pela frente, mas com a serenidade para poder buscar cada vitória, jogo a jogo, sem abrir a porta dos desesperados quando uma vitória, quando o resultado não acontecer. Cabeça fria, Campeonato Brasileiro se ganha assim. Fogão, o que você achou da partida de ontem? Quero saber sua opinião, então deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, daqui a pouquinho volte porque eu vou estar aqui com Fala Fogão Short, resenha da hora do almoço, Radar Alvinegro, 2ª edição e a live das 10h05 da noite, programação completaça. Inscreva-se, deixe seu like, fui, valeu!